Você tranca a porta da frente todas as noites. Você verifica as janelas, liga o alarme, instala câmeras de segurança e ensina seus filhos a não falarem com estranhos na rua. Você constrói uma fortaleza mental acreditando que o perigo é algo distante, algo que vive em bairros perigosos ou que espreita em becos escuros no centro da cidade. Você acredita que a sua rua, aquela rua tranquila e arborizada onde todos se cumprimentam, é um santuário intocável. Mas existe uma falha nessa lógica de segurança, um ponto cego aterrorizante que a maioria de nós se recusa a admitir. E se o monstro não precisar arrombar a porta? E se ele não precisar pular um muro no meio da noite? E se o monstro tiver a chave do portão ao lado? A história que vamos dissecar hoje destrói completamente a ilusão de que conhecemos as pessoas que vivem a poucos metros de onde dormimos. É a prova brutal de que o mal não tem uma cara assustadora. Ele pode ter o rosto daquele vizinho prestativo que empresta açúcar, que sorri para as crianças e que, nas horas de desespero, é o primeiro a oferecer ajuda. Imagine o pânico de procurar por alguém que você ama, gritando o nome dela até perder a voz, enquanto a pessoa que sabe exatamente onde ela está ao seu lado, segurando sua mão e dizendo que vai ficar tudo bem. A traição aqui não é apenas física, é psicológica, uma violação de confiança tão profunda que faz uma cidade inteira olhar para os lados com suspeita. Quando as máscaras caíram neste caso, o que surgiu por baixo não foi apenas um criminoso, mas uma frieza calculista que desafia a compreensão humana sobre o que é ter empatia. Estamos em Belo Horizonte, a capital mineira conhecida por seus horizontes de serras e pela hospitalidade de seu povo. É um lugar onde a cultura de vizinhança ainda é forte, onde as pessoas conversam na calçada e a vida parece correr um pouco mais devagar do que na frenética São Paulo. No bairro nobre da cidade, a vida de uma família de classe média alta segue uma rotina de conforto e aparente segurança. Eles têm tudo o que o dinheiro pode comprar, uma boa casa, escolas particulares, um futuro planejado. Mas o dinheiro não compra a invisibilidade contra a inveja. O que eles não percebem, enquanto vivem seus dias normais, é que estão sendo observados. Não por uma gangue sofisticada monitorando via satélite, mas por olhos que espreitam através das frestas da cortina da casa ao lado. A cobiça está crescendo ali, nutrida pelo fracasso financeiro e pelo desejo de dinheiro fácil. Enquanto a família planeja o fim de semana, uma trama macabra está sendo desenhada a lápis em um caderno, calculando o preço de uma vida inocente. O plano é ousado, arriscado e, acima de tudo, cruel. Ele depende de um fator único: a proximidade. A facilidade de acesso. A confiança cega que depositamos naqueles que dividem o mesmo muro conosco. O crime que está prestes a acontecer vai parar o Brasil, mobilizar a polícia de elite e terminar de uma forma que ninguém, nem o investigador mais pessimista, poderia prever. Antes de entrarmos nessa rua sem saída, eu quero saber de onde você está acompanhando essa história. De qual cidade você está assistindo? Escreva aqui nos comentários, porque o caso de hoje vai te fazer pensar duas vezes antes de dar bom dia para quem mora ao seu lado. O dia 22 de dezembro de 1992 amanheceu com aquele calor típico do verão brasileiro, prometendo ser apenas mais uma terça-feira comum na vida da pequena Miriam Brandão, uma menina de apenas 5 anos, cheia de energia e inocência. A casa da família Brandão, situada no bairro Mangabeiras, uma das áreas mais valorizadas de Belo Horizonte, estava em clima de pré-natal. Havia aquela ansiedade infantil no ar, a expectativa pelos presentes, pelas férias, pela alegria de fim de ano. Miriam, com seus cabelos castanhos e sorriso fácil, era o centro das atenções, a filha amada que brincava sem preocupações no quintal de casa. Para ela, o mundo era um lugar seguro, protegido pelos muros da residência e pelo amor dos pais. A rotina da casa era previsível, a mãe cuidando dos afazeres, os funcionários trabalhando, a vida fluindo com a tranquilidade que o dinheiro e a segurança privada pareciam garantir. Ninguém notou nada de estranho naquela manhã. O carteiro passou, os carros subiram e desceram a rua íngreme, os pássaros cantaram. A normalidade era o disfarce perfeito para o que estava prestes a acontecer. A barreira entre a segurança absoluta e o terror inimaginável estava prestes a ser rompida, não por uma força externa avassaladora, mas por uma mão conhecida, uma voz familiar que chamaria Miriam para uma armadilha da qual ela jamais sairia. Enquanto a menina escolhia seus brinquedos, do outro lado do muro, 2 irmãos, William e Wellington, ajustavam os últimos detalhes de um plano que mudaria a história criminal de Minas Gerais para sempre. Eles precisavam ser rápidos. Precisavam ser silenciosos. E, acima de tudo, precisavam agir antes que alguém na casa percebesse que a menina havia sumido. O relógio começou a contar os segundos para o pesadelo. Tudo aconteceu em um piscar de olhos, naquele intervalo de tempo minúsculo em que a atenção dos adultos se desvia. Miriam estava brincando na frente de casa, aproveitando a liberdade do portão que,
por um descuido fatal ou pela confiança excessiva na segurança do bairro, permitiu que ela estivesse vulnerável. Foi então que a abordagem aconteceu. Não houve gritos. Não houve som de pneus cantando ou homens mascarados puxando-a para dentro de uma van escura. O sequestro de Miriam Brandão foi assustadoramente silencioso. Segundo as investigações posteriores, ela foi atraída. Uma conversa rápida, talvez uma promessa de ver um animalzinho, ou um doce, ou apenas um chamado amigável de alguém que ela reconhecia. Vem aqui, Miriam. A voz não era de um estranho, era a voz do vizinho. A mente de uma criança de 5 anos não processa perigo vindo de rostos familiares. Ela caminhou voluntariamente para a casa ao lado, cruzando a linha invisível que separava seu lar do cativeiro. Assim que ela entrou na residência dos vizinhos, a porta se fechou, e o mundo exterior deixou de existir para ela. Na casa da família Brandão, o silêncio logo se transformou em dúvida. Onde está a Miriam? A pergunta, feita inicialmente com leveza, ganhou peso a cada segundo sem resposta. A mãe chamou. A babá procurou nos quartos. O jardineiro olhou na piscina. Nada. O nome dela foi gritado com mais força, o tom de voz subindo oitavas em direção ao pânico. Eles correram para a rua. A rua estava vazia. Apenas o vento balançando as árvores. Miriam havia evaporado. O desespero materno é um som que quem ouve nunca esquece, e naquele momento, ele ecoou pelo bairro Mangabeiras, anunciando que o pior havia acontecido. Mas eles ainda não sabiam que a resposta para o mistério estava a menos de 10 metros de distância, escondida atrás de paredes de tijolos que pareciam tão comuns quanto as deles. A polícia foi acionada imediatamente. Em casos de desaparecimento de crianças, as primeiras horas são cruciais, e a família Brandão tinha recursos para mobilizar uma busca massiva. Viaturas chegaram, parentes chegaram, e, claro, os vizinhos começaram a sair de suas casas para ver o que estava acontecendo. É aqui que a psicopatia dos sequestradores se revela em seu nível mais perturbador. William e Wellington, os jovens irmãos que moravam na casa ao lado, não se esconderam. Eles saíram. Eles perguntaram o que havia acontecido. Com expressões de preocupação franzindo suas testas, eles ofereceram apoio. Nossa, a Miriam sumiu? Que tragédia! Como podemos ajudar? Imagine a cena, a mãe de Miriam, chorando, devastada, sendo consolada pelos próprios homens que haviam acabado de trancar sua filha em um cômodo escuro. Essa duplicidade é o que torna o caso tão repugnante. Eles participaram das buscas iniciais. Eles olharam embaixo de carros, chamaram o nome da menina na rua, tudo enquanto sabiam exatamente onde ela estava. Essa performance teatral serviu para desviar qualquer suspeita inicial. Porque a polícia desconfiaria dos rapazes de boa família, estudantes universitários, que moravam na casa ao lado e pareciam tão prestativos. O perfil não batia. Sequestradores, no imaginário popular e policial da época, eram bandidos profissionais, quadrilhas organizadas de favelas ou grupos políticos. Não 2 garotos de classe média alta, meninos bons do bairro. Esse viés de confirmação social foi a primeira falha que permitiu que o crime se prolongasse. Enquanto a polícia montava bloqueios nas saídas da cidade, acreditando que a menina estava sendo levada para longe, Miriam estava assustada, sozinha e confusa, bem ali, no coração da operação de busca. A noite caiu sobre Belo Horizonte, trazendo consigo o frio na barriga de uma família que não sabia se veria sua filha novamente. O telefone da casa dos Brandão tornou-se o objeto mais importante do mundo. Eles esperavam o contato. Se fosse um sequestro, haveria um pedido de resgate. Se fosse algo pior, ninguém queria pensar nisso. E o contato veio. A voz do outro lado da linha, distorcida ou tensa, exigiu dinheiro. Muito dinheiro. O valor do resgate foi estipulado em dólares, uma quantia que confirmava que os criminosos sabiam exatamente quanto a família podia pagar. Isso indicava planejamento e informação privilegiada. A polícia grampeou as linhas, a unidade anti-sequestro, DEUESP, entrou em ação com seus melhores agentes. Mas havia algo estranho nas ligações. A origem parecia próxima, mas a tecnologia da época não permitia a precisão de GPS que temos hoje. Os sequestradores eram amadores em alguns aspectos, mas frios em outros. Eles ameaçavam, jogavam com medo, mas não davam provas de vida convincentes. A cada ligação, a angústia aumentava. E do outro lado do muro, a vida seguia uma normalidade macabra. Os irmãos iam e vinham. Eles viam a movimentação da polícia na casa da vítima. Eles ouviam o choro da mãe. E isso não gerava remorso, gerava excitação. Eles sentiam que estavam no controle, que haviam cometido o crime perfeito.
A arrogância da juventude misturada com a falta de empatia criou uma bomba relógio. Mas o que eles não previam era que manter uma criança de 5 anos em cativeiro em uma zona urbana densamente povoada, com a polícia na porta ao lado, era uma tarefa logisticamente impossível para amadores. Miriam não era um objeto inanimado. Ela era uma criança que chorava, que pedia pela mãe, que precisava comer. Como esconder isso? O cativeiro improvisado na casa dos vizinhos tornou-se uma câmara de horrores não pela tortura física imediata, mas pela tortura psicológica da proximidade. A menina podia ouvir a voz de seus pais. Ela podia ouvir os cachorros latindo em sua própria casa. Ela estava tão perto, mas tão inalcançável. Para mantê-la quieta, os irmãos começaram a usar sedativos. Éter. Remédios. Eles precisavam que ela dormisse, que ela apagasse, para que nenhum som vazasse pelas janelas. A crueldade dessa ação é palpável. Drogar uma criança pequena para encobrir a própria incompetência criminal. Enquanto isso, a investigação policial patinava. Eles investigavam ex-funcionários, inimigos comerciais do pai, quadrilhas conhecidas. Ninguém olhava para o lado. Ninguém olhava para a casa dos meninos bons. Mas o comportamento humano deixa rastros que nenhuma limpeza forense consegue apagar. Pequenos deslizes começaram a acontecer. Um olhar estranho. Uma pergunta curiosa demais sobre o andamento das investigações feita aos policiais que guardavam a rua. A tensão estava corroendo os nervos de William e Wellington. Eles não eram criminosos endurecidos, eram oportunistas gananciosos que entraram em um jogo muito maior do que podiam controlar. E quando a pressão aumenta, as rachaduras aparecem. A polícia começou a notar inconsistências. Por que aqueles vizinhos estavam sempre tão interessados? Por que a rotina deles mudou sutilmente? O faro policial, aquele instinto que separa o investigador comum do excelente, começou a vibrar em direção à casa ao lado. Mas invadir a casa de uma família respeitável sem provas concretas era um risco jurídico enorme. Eles precisavam de um erro. E o erro estava prestes a ser cometido, não por telefone, mas pela incapacidade de lidar com a carga que eles haviam roubado. Miriam, a menina inocente, estava se tornando um problema para os planos dos irmãos. E a solução que eles encontrariam para esse problema seria o ato final de desumanidade que chocaria o Brasil. A negociação do resgate se arrastava. A família Brandão, orientada pela polícia, tentava ganhar tempo, pedia provas de vida, tentava manter os sequestradores na linha para rastrear a chamada. Mas do outro lado, a paciência estava acabando. Os irmãos perceberam que não conseguiriam pegar o dinheiro facilmente. A casa estava cercada. A mídia estava em cima. O plano de dinheiro fácil tinha virado um cerco militar. O pânico começou a se instalar na mente dos sequestradores. O que fazer com a menina? Soltá-la. Se a soltassem, ela apontaria o dedo para a casa ao lado. Ela diria, foram William e Wellington. O reconhecimento seria imediato. A liberdade deles dependia do silêncio dela. E foi nesse momento sombrio, na frieza de um cálculo racional e maligno, que a decisão foi tomada. Eles não podiam devolvê-la. Eles não podiam mantê-la. Para eles, Miriam deixou de ser uma vizinha, deixou de ser uma criança. Ela se tornou uma prova de crime que precisava ser eliminada. A proximidade, que facilitou o sequestro, agora tornava o assassinato a única saída lógica na mente distorcida deles. Enquanto a mãe de Miriam rezava em seu quarto, a poucos metros dali, a sentença de morte de sua filha estava sendo decretada pelos garotos que ela viu crescer. O destino de Miriam Brandão estava selado, não porque o resgate não foi pago, mas porque ela conhecia os rostos dos monstros. E o que a polícia encontraria dias depois, no quintal daquela casa insuspeita, não seria apenas um corpo, mas um monumento à maldade humana que faria até os legistas mais experientes desviarem o olhar. O ar dentro daquele quarto improvisado como cela estava saturado, não apenas pelo cheiro químico adocicado e enjoativo do éter, mas pelo peso invisível de uma decisão que já havia sido tomada. A inocência de Miriam, que nos primeiros dias acreditava que estava apenas em uma brincadeira estranha na casa dos vizinhos, já tinha dado lugar ao terror puro. Ela era uma criança inteligente. Ela sabia que seus pais estavam perto, talvez a metros de distância, mas aquelas paredes pareciam ter quilômetros de espessura. William e Wellington, os irmãos que a observavam com um misto de impaciência e desdém, não viam mais nela a filha do vizinho rico que lhes daria a independência financeira. Eles viam um erro. Um erro que respirava, chorava e, o pior de tudo, tinha memória. A lógica criminosa deles, distorcida pela ganância e agora turbinada pelo medo da prisão, chegou a uma conclusão matemática brutal. Morta, ela era apenas um corpo para esconder,
Viva, ela era uma testemunha que os colocaria na cadeia por décadas. A sentença foi dada sem tribunal, sem defesa, sem apelo. Enquanto a mãe de Miriam, do outro lado do muro, segurava uma boneca da filha e implorava a Deus por um milagre, os vizinhos preparavam os instrumentos para o sacrifício. Não haveria libertação. O cativeiro, que deveria ser temporário, estava prestes a se tornar um túmulo. E o método que eles escolheriam para silenciar aquela vida revelaria uma faceta sádica que ninguém, nem mesmo os amigos mais próximos deles, imaginava existir. A noite mais escura da história do bairro Mangabeiras estava começando, e o que aconteceria nas próximas horas desafiaria a própria definição de humanidade. A execução do plano foi de um amadorismo grotesco misturado com uma crueldade gelada. Eles não tinham armas de fogo sofisticadas ou silenciadores. Eles usaram o que tinham à mão, a força bruta e a vantagem física covarde de dois adultos contra uma menina de 5 anos. O ato em si é algo que a mente humana tenta bloquear, recusando-se a visualizar a cena, mas é necessário entender a frieza do momento. Miriam foi asfixiada. O ar lhe foi negado pelos mesmos vizinhos que, dias antes, talvez tivessem acenado para ela na calçada. O silêncio que se seguiu à luta final da menina não trouxe alívio para os assassinos, trouxe um problema logístico urgente. Agora eles tinham um cadáver. Um corpo pequeno, sim, mas um corpo que começaria a se decompor, a cheirar, a atrair moscas e atenções indesejadas. E eles estavam no meio de um bairro residencial de elite, com a polícia patrulhando a rua 24 horas por dia. Como se livrar de um corpo cercado por todos os lados? A solução que a mente febril de William concebeu foi digna de um filme de terror. Eles não podiam sair com o corpo no porta-malas. A polícia revistava tudo. Eles não podiam enterrar no jardim sem levantar suspeitas com a terra revolvida. Então, eles decidiram que o corpo não poderia continuar existindo. Eles tentariam destruir a prova do crime ali mesmo, no quintal da casa, sob o nariz da polícia e da família da vítima. Eles improvisaram uma pira. No fundo do quintal, protegido por muros altos, eles iniciaram um processo macabro de incineração. O objetivo era reduzir Miriam a cinzas, fazer com que ela desaparecesse fisicamente da face da terra, deixando para trás apenas poeira que o vento levaria. O fogo crepitou na madrugada. A fumaça subiu, carregando consigo o horror daquele ato. É inimaginável pensar que, enquanto o corpo de uma criança era consumido pelas chamas no quintal vizinho, os pais dela estavam na janela, olhando para o nada, sentindo talvez um cheiro estranho no ar, sem jamais conectar aquele odor à sua filha amada. A audácia dos irmãos foi protegida pela improbabilidade do crime. Quem imaginaria? Quem, em sã consciência, olharia para a fumaça no quintal do vizinho universitário e pensaria: eles estão queimando uma criança? O cérebro humano não está programado para processar esse nível de maldade em um ambiente tão doméstico. Mas o fogo não consumiu tudo. O corpo humano é resistente, e o trabalho amador deixou vestígios. Percebendo que a incineração total era impossível sem chamar muita atenção, eles mudaram a estratégia. O que restou de Miriam foi recolhido e enterrado ali mesmo, no jardim, sob uma camada de terra, plantas e a normalidade cínica do dia a dia. Eles lavaram as mãos, limparam a fuligem e voltaram para dentro de casa. O problema estava resolvido. Agora, eles só precisavam continuar o teatro e, quem sabe, ainda conseguir o dinheiro do resgate. A farsa que se seguiu à morte de Miriam foi, talvez, ainda mais perversa do que o assassinato. Com a menina já morta e enterrada a poucos metros de onde dormiam, William e Wellington continuaram as negociações. Eles ligaram para a família. Eles exigiram o pagamento. Eles alimentaram a esperança dos pais de que a filha ainda estava viva, respirando, esperando para voltar para casa. Cada vez que a mãe de Miriam atendia o telefone e ouvia as exigências, seu coração se enchia de uma esperança tóxica, uma esperança que estava sendo manipulada por sádicos. Paguem e ela volta. Mentira! Ela nunca mais voltaria. Eles estavam vendendo um cadáver. Essa tortura psicológica prolongada mostra que a motivação deles já tinha ultrapassado a barreira da necessidade financeira. Havia um componente de poder, de controle absoluto sobre a vida e a emoção daquela família rica que eles invejavam. Enquanto isso, a polícia, liderada por delegados experientes do DEUESP, começava a fechar o cerco. As contradições estavam se acumulando. A tecnologia de rastreamento, ainda rudimentar, indicava que as chamadas vinham de orelhões muito próximos, dentro do próprio bairro. O perfil geográfico do criminoso apontava para alguém local. E o comportamento dos vizinhos, antes apenas solícitos, começou a parecer ansioso, errático. Eles olhavam demais. Perguntavam demais. A máscara de bons moços estava começando a escorregar,
revelando o suor frio da culpa que escorria por baixo. O ponto de virada aconteceu quando a arrogância dos irmãos tropeçou na inteligência policial. Um detalhe, uma compra suspeita, uma movimentação estranha no quintal. A polícia começou a focar sua atenção na casa ao lado. Não como uma busca de rotina, mas como um alvo. Agentes à paisana começaram a monitorar a rotina da residência de William e Wellington. Eles notaram a terra mexida? Sentiram o cheiro residual? Ou foi a intuição policial que gritou que a resposta estava ali? A decisão de invadir a casa de um vizinho sem provas cabais é um pesadelo jurídico, mas a certeza moral dos investigadores estava crescendo. A família Brandão, exausta, destruída por dias de negociação infrutífera, começou a sentir que o desfecho estava próximo, mas ninguém os preparou para a verdade. Eles esperavam um cativeiro em uma favela, em um sítio distante. Eles esperavam ver a polícia trazendo Miriam no colo. Ninguém os preparou para a possibilidade de que o cativeiro fosse a casa onde eles já tinham ido tomar café. O mandado de busca foi expedido. A movimentação na rua mudou. As viaturas não estavam mais apenas patrulhando, elas estavam cercando. O cerco tático foi montado. William e Wellington, dentro de casa, viram as luzes giratórias refletindo nas janelas e perceberam: o jogo acabou. Mas eles ainda tinham uma última carta na manga: a negação. Eles acreditavam que, sem corpo, não haveria crime. Ela fugiu, não sabemos de nada. Eles estavam prontos para mentir até o fim. Mas a terra no quintal, aquela terra fofa e recém-revirada, tinha uma história diferente para contar. A invasão foi rápida e precisa. A polícia entrou na residência. Os irmãos foram rendidos, mas mantiveram a postura de indignação. O que é isso? Somos estudantes. Vocês estão loucos. A atuação foi digna de Oscar, mas os policiais não estavam lá para assistir a um show, estavam lá para encontrar Miriam. Os cães farejadores foram trazidos. O faro de um animal treinado não é enganado por sorrisos falsos ou álibis universitários. Os cães foram direto para o fundo do quintal. Eles pararam, cheiraram e sinalizaram. O coração de todos os policiais presentes parou por um segundo. Ali, debaixo daquela terra, as pás começaram a trabalhar. Cada colherada de terra removida aumentava a tensão no ar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do metal batendo no solo e pela respiração pesada dos escavadores. E então, surgiu. Não a menina sorridente das fotos, mas o resultado da brutalidade humana. O corpo, parcialmente carbonizado, foi encontrado. A realidade caiu sobre o local como uma bigorna. Os policiais, homens endurecidos por anos de combate ao crime violento, tiveram que conter a náusea e a fúria. Ali estava a prova. A menina nunca saiu do bairro. Ela foi morta, queimada e enterrada pelos vizinhos. A notícia precisava ser dada aos pais. Como você diz a uma mãe que a filha estava morta o tempo todo, enterrada a 10 metros do quarto dela? O grito que ecoou na casa dos Brandão quando a verdade foi revelada não foi humano, foi o som de uma alma sendo rasgada ao meio. A cidade de Belo Horizonte parou. A notícia se espalhou como pólvora. Encontraram. Eram os vizinhos. O choque inicial deu lugar a uma revolta incontrolável. A população começou a se aglomerar na frente da casa. Eles não queriam justiça, queriam sangue. A prisão de William e Wellington não foi o fim, mas o início de um novo capítulo de horror midiático. Eles foram arrastados para fora da casa sob proteção policial, não porque a polícia queria protegê-los, mas porque a multidão estava pronta para linchá-los ali mesmo. Pedras voaram. Gritos de assassinos abafavam o som das sirenes. Os rostos dos meninos bons, agora expostos como monstros, foram filmados e transmitidos para todo o país. Na delegacia, a postura arrogante desmoronou. Separados, pressionados, confrontados com as provas irrefutáveis e com o corpo no quintal, eles começaram a falar. E a confissão foi tão fria quanto o crime. Eles detalharam o planejamento, a atração, o uso do éter, a asfixia, a tentativa de queima. Não havia lágrimas de arrependimento, havia lamentos por terem sido pegos, por o plano ter falhado. Eles culparam a vítima por dar trabalho. Eles culparam a pressão. Eles tentaram racionalizar o irracional. O Brasil assistiu, estupefato, àquelas entrevistas. Como dois jovens de classe média, com acesso à educação, conforto e futuro, puderam descer a tal nível de barbárie. O caso Miriam Brandão explodiu a bolha de segurança da elite brasileira. Não eram bandidos de fora. O perigo não vinha da pobreza ou da exclusão social, o perigo vinha da ganância pura, cultivada dentro de casa,
alimentada pela inveja do sucesso alheio. O conceito de vizinho nunca mais seria o mesmo em Belo Horizonte. As cercas elétricas aumentaram, os muros subiram, mas a confiança, essa foi enterrada junto com Miriam naquele quintal. Com os assassinos presos e a menina enterrada, restava o julgamento. Mas a justiça humana parecia insuficiente para o tamanho da atrocidade. O que são 20 ou 30 anos de prisão em troca de uma vida de 5 anos interrompida com tamanha violência? A revolta popular exigia pena de morte, prisão perpétua, castigos que a lei brasileira não permite. Os irmãos foram para a penitenciária, mas a sombra do que fizeram os seguiu. Dentro da cadeia, eles não eram celebridades, eram párias. Assassinos de criança têm um alvo nas costas, mesmo entre criminosos. A vida deles atrás das grades seria um inferno particular, vigiados constantemente para não serem mortos por outros detentos que, paradoxalmente, tinham mais código moral do que eles. Mas fora dos muros da prisão, a família Brandão tinha que lidar com o vazio. O quarto de Miriam ficou intacto por um tempo, um mausoléu de memórias. A casa ao lado, o local do crime, tornou-se um monumento amaldiçoado, olhado com horror por quem passava na rua. A casa onde queimaram a menina. O estigma impregnou o concreto. Ninguém queria morar lá. Ninguém queria chegar perto. A energia pesada da traição e da morte parecia emanar do solo. E enquanto os anos passavam e a poeira judicial baixava, uma pergunta continuava a assombrar a todos: o que cria monstros assim? Eles nascem feitos ou são criados pela oportunidade? A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complexa, pois o comportamento dos irmãos na prisão e as tentativas da defesa de alegar insanidade ou buscar brechas na lei trariam a dor da família de volta às manchetes, reabrindo uma ferida que nunca teve chance de cicatrizar. O tribunal do júri em Belo Horizonte, no dia do julgamento, não parecia uma corte de justiça civilizada, parecia uma panela de pressão prestes a explodir, onde a raiva coletiva de uma nação inteira estava contida apenas por cordões de isolamento e policiais militares armados. A sociedade mineira, conhecida por sua discrição e calma, estava irreconhecível. Do lado de fora do fórum, uma multidão enfurecida empunhava cartazes, gritava palavras de ordem e exigia nada menos que a cabeça dos irmãos William e Wellington. A atmosfera era carregada de uma eletricidade estática. Pesada, o tipo de tensão que antecede linchamentos históricos. Quando o camburão da polícia chegou, trazendo os réus do presídio para o banco dos réus, a estrutura do prédio pareceu tremer com o rugido da massa. Eles queriam olhar nos olhos dos monstros. Eles queriam ver se havia algum traço de arrependimento, alguma lágrima, alguma humanidade restante naqueles rostos jovens que enganaram a todos. Mas o que as câmeras de TV capturaram ao vivo para todo o Brasil foi perturbadoramente diferente do que se esperava. Os irmãos entraram no plenário de cabeça erguida, vestindo roupas comuns, barbeados, com a aparência dos estudantes universitários que eram antes de decidirem brincar de Deus. Não havia choro. Não havia desespero. Havia uma frieza calculada, um distanciamento emocional que fez os jurados se encolherem em suas cadeiras. Eles pareciam acreditar que, de alguma forma, poderiam explicar o inexplicável, que poderiam convencer aquelas 7 pessoas comuns de que queimar uma menina de 5 anos foi um acidente de percurso, um erro tático, e não um ato de maldade pura. A estratégia da defesa foi um espetáculo de cinismo que revoltou ainda mais quem assistia. Os advogados tentaram pintar os irmãos não como assassinos cruéis, mas como jovens inexperientes, pressionados por dívidas, que se viram em uma situação que saiu do controle. Tentaram argumentar que a morte de Miriam não foi intencional, que o excesso de éter ou o sufocamento foi um acidente trágico no meio do sequestro. A palavra acidente ecoou no tribunal como um insulto à memória da vítima. O promotor de justiça, com a voz embargada pela indignação moral, destruiu essa narrativa peça por peça. Ele mostrou as fotos do laudo cadavérico. Ele descreveu a cova rasa no quintal. Ele narrou as ligações feitas para a família exigindo dinheiro quando a menina já estava morta. Acidentes acontecem, trovejou o promotor apontando o dedo para os réus, mas queimar um corpo e enterrá-lo para esconder o crime é uma escolha consciente e maligna. A cada prova apresentada, o ar no tribunal ficava mais rarefeito. A mãe de Miriam, presente na plateia, era o retrato vivo da dor que não tem nome. Ela ouvia os detalhes de como sua filha passou seus últimos momentos, drogada e aterrorizada nas mãos dos vizinhos que ela conhecia, e cada palavra era uma nova punhalada. O julgamento não era sobre descobrir se eles fizeram, mas sobre medir a profundidade da escuridão que habitava neles. E quando os irmãos tiveram a chance de falar, o que saiu de suas bocas não foi um pedido de perdão, mas uma tentativa patética de justificar o injustificável, culpando a falta de dinheiro, o sistema, a pressão, tudo, menos a própria ganância.
O momento da leitura da sentença parou o estado de Minas Gerais. O juiz, com a gravidade que o cargo exige, leu o veredito dos jurados. Culpados. Culpados de sequestro, de homicídio qualificado, de ocultação de cadáver. As penas somadas ultrapassavam décadas. William e Wellington foram condenados a penas que, na teoria, os tirariam de circulação por muito tempo. Houve aplausos no tribunal. Houve abraços chorosos entre os familiares. A sensação de justiça feita lavou a alma de muitos por um breve momento. Mas a justiça humana é falha e limitada. O Código Penal brasileiro, com seu teto de cumprimento de pena, que na época era de 30 anos, criou uma sensação amarga de que, não importava o quão monstruoso fosse o crime, a liberdade era uma garantia futura. Eles não morreriam na prisão. Eles não apodreceriam lá para sempre. Um dia, aqueles mesmos homens que queimaram uma criança sairiam pelo portão da frente, ainda com vida pela frente, ainda capazes de respirar o ar que negaram a Miriam. Essa realidade matemática lançou uma sombra sobre a vitória no tribunal. A condenação foi máxima, sim, mas a dor da perda era perpétua. Enquanto os irmãos eram algemados e levados de volta para a escuridão do sistema carcerário, a família Brandão sabia que o verdadeiro julgamento, o da ausência, o da saudade, o do quarto vazio, nunca teria um veredito final. Eles teriam que acordar todos os dias sabendo que os assassinos estavam vivos, comendo, dormindo e sonhando, enquanto Miriam era apenas uma memória congelada no tempo. A vida dentro da penitenciária Nelson Hungria, para onde foram levados, é um capítulo à parte na anatomia do castigo. O sistema prisional tem suas próprias leis, códigos de conduta que não estão escritos em nenhum livro de direito, mas que são executados com rigor medieval. No topo da hierarquia criminal estão os ladrões de banco, os líderes de facção. No fundo, no esgoto moral da cadeia, estão os estupradores e os assassinos de crianças. William e Wellington chegaram com o carimbo de matadores de criança. Isso é uma sentença de morte dentro das muralhas. Eles não podiam conviver no pátio com a massa carcerária comum, eles seriam estraçalhados em minutos. Foram colocados no seguro, a ala de isolamento destinada a presos jurados de morte, onde a escória da sociedade se protege da justiça dos próprios presos. Ali, a arrogância universitária foi quebrada pela realidade do concreto úmido e das grades de ferro. Eles, que sonhavam com dinheiro fácil e vida boa, agora viviam em celas apertadas, cercados por outros monstros, comendo comida azeda e vivendo sob o terror constante de uma rebelião onde o seguro é sempre o primeiro alvo. A convivência forçada entre os irmãos tornou-se tóxica. O segredo que os uniu agora era a corrente que os prendia ao inferno. Relatos de carcereiros diziam que eles oscilavam entre a depressão profunda e uma estranha adaptação ao meio, aprendendo as gírias, as malandragens, tentando sobreviver na selva que eles mesmos escolheram habitar. Mas a prisão muda as pessoas, e raramente para melhor. O tempo ocioso permitiu que eles refletissem sobre o que perderam, mas a dúvida persistia na mente de todos. Eles sentiam remorso pela vida de Miriam ou apenas pela própria liberdade perdida? A resposta a essa pergunta determinaria se eles um dia estariam aptos a voltar à sociedade ou se continuariam sendo lobos em pele de cordeiro. Enquanto os assassinos aprendiam a sobreviver no cárcere, do lado de fora, a casa da família Brandão se tornou um mausoléu. Viver na cena do crime é um tormento psicológico que poucos conseguem suportar. Imagine abrir a janela do seu quarto e ver o telhado da casa onde sua filha foi queimada. Imagine sair no quintal e saber que, do outro lado do muro, a poucos metros, o corpo dela ficou enterrado enquanto você a procurava. A geografia do bairro Mangabeiras tornou-se insuportável para os pais. Cada esquina trazia uma lembrança, cada vizinho que passava era um lembrete da traição suprema. A decisão de ficar ou partir foi dilacerante. Sair significava deixar para trás a casa onde Miriam foi feliz, onde ela brincou, onde suas memórias estavam vivas. Ficar significava conviver com os fantasmas da tragédia. A casa dos vizinhos assassinos, por sua vez, ganhou uma aura maldita. Ninguém queria alugar. Ninguém queria comprar. Ela ficou vazia, como uma cicatriz de tijolos na rua elegante, um monumento silencioso ao que aconteceu ali. As pessoas atravessavam a rua para não passar na calçada. O estigma impregnou o solo. A casa do horror, como ficou conhecida na boca miúda, servia como um aviso constante de que o mal não escolhe CEP. A família Brandão, eventualmente, teve que buscar formas de sobreviver mentalmente. O luto por um filho assassinado não segue as fases normais da psicologia. Ele é um labirinto sem saída, onde dias bons são apenas intervalos entre tempestades de dor. A mãe de Miriam tornou-se um símbolo de luta, mas por dentro, a ferida estava sempre aberta, sangrando a cada notícia sobre recursos judiciais,
progressão de pena ou indultos de Natal que os assassinos poderiam receber. A batalha jurídica não terminou com a sentença. O sistema brasileiro é garantista, cheio de brechas e oportunidades para redução de pena. Bom comportamento, dias trabalhados, leitura de livros. Tudo isso conta para diminuir o tempo atrás das grades. Para a família da vítima, cada dia a menos na pena dos assassinos era uma afronta. Acompanhar a execução penal tornou-se uma segunda tortura. Saber que William e Wellington estavam progredindo de regime, saindo do fechado para o semiaberto, tendo direito a saidinhas temporárias, gerava um pânico real. E se eles voltarem ao bairro? E se eles vierem se vingar? O medo não era infundado. A psicopatia é vingativa. A possibilidade de cruzar com o assassino da sua filha na padaria ou no supermercado é um terror que a maioria das pessoas não consegue conceber, mas que para os Brandão era uma data marcada no calendário. A sociedade, que gritou por justiça no julgamento, começou a esquecer. Novos crimes aconteceram, novos escândalos ocuparam as manchetes. Miriam Brandão foi virando um nome em arquivo, uma estatística. Mas para os pais, era ontem. O tempo não curou nada, apenas solidificou a ausência. E a pergunta que pairava no ar, pesada como chumbo, era: o sistema prisional estava corrigindo aqueles homens? Eles estavam se tornando pessoas melhores? Ou estavam apenas ficando mais velhos, mais amargos e mais astutos, esperando o momento certo para usar a liberdade que a lei lhes garantiria obrigatoriamente? Os anos passaram e a dinâmica na prisão mudou. Wellington, em particular, tentou construir uma imagem de bom moço lá dentro. Trabalhava, estudava, frequentava cultos religiosos. A velha tática da conversão. É impossível saber o que se passa no coração de um homem, mas psicólogos forenses alertam constantemente sobre a capacidade camaleônica de psicopatas de mimetizar o comportamento socialmente aceito para obter vantagens. Eles sabem o que o sistema quer ouvir. Eles sabem atuar. Os laudos criminológicos, muitas vezes feitos de forma burocrática devido à superlotação e falta de recursos, nem sempre captam a sutileza da periculosidade latente. A cada aprovação de benefício, a família Brandão sentia o golpe. A sensação de impunidade no Brasil não vem da falta de prisão, mas da certeza de que a prisão não é eterna e nem sempre é punitiva o suficiente. A ideia de ressocialização colide frontalmente com a brutalidade de crimes hediondos contra crianças. Há crimes que quebram o contrato social de forma tão violenta que o retorno ao convívio parece uma aberração. Mas a lei é fria. A lei não sente a dor da mãe. A lei vê números, prazos e direitos. E foi com base nesses direitos que a porta da rua começou a se abrir, fresta por fresta, para os homens que destruíram uma família inteira por ganância. O pesadelo estava prestes a sair do papel e voltar para as ruas de Belo Horizonte, trazendo consigo o medo de que a história pudesse, de alguma forma macabra, se repetir ou que a mera presença deles fosse um insulto final à memória da pequena Miriam. O relógio da justiça tem um defeito mecânico cruel. Ele anda para frente para os assassinos, mas para as vítimas, os ponteiros quebram no momento exato da tragédia. Para William e Wellington, os anos na prisão foram uma contagem regressiva, um calendário sendo riscado dia após dia em direção a uma data certa de saída. Para a família Brandão, o tempo parou em 1992. Não há progressão de regime para o luto, não há indulto de Natal para a saudade, não há saidinha temporária da dor de ter uma filha assassinada. Enquanto os irmãos cumpriam suas penas, aprendendo marcenaria, estudando ou apenas existindo nas celas da penitenciária, a legislação brasileira trabalhava silenciosamente a favor deles. O sistema progressivo, criado com a intenção nobre de ressocializar, na prática funciona como um conta-gotas de veneno para a família da vítima. Primeiro, o regime semiaberto. A notícia de que os assassinos de Miriam poderiam sair durante o dia para trabalhar e voltar à noite caiu como uma bomba no bairro Mangabeiras. A simples possibilidade de cruzar com um deles no ônibus, na rua ou na padaria transformou a rotina da cidade em um filme de suspense. A liberdade deles não era apenas um direito legal, era uma ameaça psicológica pairando sobre a cabeça de quem se lembrava do cheiro de fumaça naquele quintal. A sociedade se perguntava: como o Estado pode garantir que a mente que planejou queimar uma criança está consertada? Não há raio-x para a alma, não há exame de sangue que detecte maldade residual. E foi nessa incerteza aterrorizante que os portões finalmente se abriram de vez. O dia da soltura definitiva não teve a cobertura midiática do julgamento. Não havia multidões gritando, não havia câmeras de todas as emissoras. A saída de um criminoso que cumpriu sua pena é um evento burocrático, silencioso e perigosamente discreto. William e Wellington saíram da cadeia não mais como jovens universitários de rosto limpo que entraram,
mas como homens de meia idade, marcados pelo tempo e pelo cárcere. Eles carregavam suas sacolas e o peso de serem os protagonistas de um dos crimes mais hediondos da história mineira. Mas para onde vão monstros aposentados? Eles não podiam voltar para a casa do crime. Aquela propriedade estava manchada para sempre. Eles não podiam andar livremente pelos círculos sociais que frequentavam antes. O estigma de assassino de criança é uma tatuagem social que não sai com laser. Eles tiveram que submergir. Acredita-se que mudaram de cidade, talvez de estado, buscando o anonimato em meio a milhões de brasileiros que desconhecem seus rostos envelhecidos. Essa invisibilidade é o que gela o sangue. Hoje, eles podem ser o vizinho novo que se mudou para o apartamento ao lado do seu. Eles podem ser o senhor tranquilo na fila do banco. Eles podem estar vivendo uma segunda vida, enquanto a primeira vida de Miriam foi roubada antes mesmo de começar. A ideia de que eles têm direito ao esquecimento, garantido por lei, choca-se violentamente com o dever de memória da sociedade. O anonimato deles é o fracasso da nossa segurança coletiva. E o que restou em Belo Horizonte? A casa. O imóvel onde o crime aconteceu permaneceu por anos como um espectro na rua. O mercado imobiliário tenta vender paredes e metros quadrados, mas como se precifica o horror? Quem dorme tranquilo no quarto onde o cativeiro foi montado? Quem planta flores no jardim onde um corpo foi desenterrado? A casa eventualmente encontrou novos ocupantes, a vida seguiu, o concreto foi pintado, mas a energia daquele lugar entrou para o folclore urbano macabro. As crianças do bairro, gerações depois, ainda ouvem sussurros sobre a casa da menina. O caso Miriam Brandão mudou a arquitetura da cidade. Muros ficaram mais altos. Guaritas de segurança se multiplicaram. A confiança no próximo, aquele pilar fundamental da vida em comunidade, sofreu uma fratura exposta. Antes, vizinhos eram uma extensão da família. Depois de 1992, vizinhos tornaram-se suspeitos em potencial. A lição deixada por William e Wellington foi amarga. O perigo não precisa arrombar sua porta. Ele pode ter a chave do portão ao lado e um sorriso no rosto. A inocência de uma era inteira foi incinerada junto com aquela menina, e as cinzas cobriram a cidade com uma camada de desconfiança que nunca foi totalmente varrida. Hoje, se Miriam estivesse viva, ela seria uma mulher adulta. Teria talvez 30 e poucos anos, uma carreira, filhos. Teria vivido amores, decepções, viagens. Teria cuidado de seus pais na velhice. Essa linha do tempo alternativa, essa vida que deveria ter existido, é o fantasma que assombra a família todos os dias. Os assassinos roubaram não apenas a infância dela, mas todo o futuro de uma linhagem. E enquanto os pais de Miriam envelhecem carregando esse vazio, os assassinos estão livres para construir o que restou de suas próprias vidas. Eles podem ver o sol nascer sem grades. Eles podem comer o que quiserem. Eles têm a liberdade que negaram à sua vítima. A justiça dos homens fechou o caso, carimbou cumprido na ficha corrida e arquivou os papéis em um porão empoeirado. Mas a justiça moral, aquela que não precisa de juiz ou advogado, essa permanece em aberto, sangrando. O caso Miriam Brandão não é apenas uma história de crime, é um espelho quebrado onde a sociedade brasileira se olha e vê suas falhas mais grotescas, a ganância que corrompe a juventude, a fragilidade da vida e a impunidade disfarçada de lei. A pergunta final, que eu deixo ecoando na sua mente hoje à noite, não é sobre o passado, mas sobre o presente. Você sabe realmente quem mora na casa ao lado? Você sabe o que acontece atrás das cortinas fechadas da sua rua? Porque a família Brandão também achava que sabia. E essa certeza custou tudo o que eles tinham. O mal não usa crachá, não tem chifres e não avisa quando vai atacar. Às vezes, ele apenas toca a campainha e pede uma xícara de açúcar.